Olá, amantes da escrita, sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. E hoje eu vou aprofundar com você um tema que transcende justamente o tempo e o espaço. E eu vou falar sobre a mitologia na escrita e como os livros best-sellers utilizam esses elementos mitológicos, esses recursos, para atrair os leitores e criar grandes livros. E nesse vídeo eu vou revelar como esses mitos são fontes inesgotáveis de inspiração e como cada herói ou criatura mítica pode trazer uma nova dimensão para a sua narrativa. E eu vou compartilhar com você como você pode utilizar a sua mitologia na sua própria escrita, assim como eu fiz no meu livro O Alívio das Palavras. Então prepare-se para embarcar nessa jornada épica pelo reino simbólico e do sagrado. E não se esqueça de já seguir o canal aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Sim, eu utilizei a mitologia na escrita do meu livro O Alívio das Palavras, a jornada do pensamento à escrita. E foi interessante que, por meio da mitologia, eu pude ilustrar alguns conceitos que eram mais complexos e torná-los mais acessíveis aos leitores. Eu usei, por exemplo, a figura do Minotauro. Você vai ver aqui que tem um labirinto aqui, não é por acaso. E esse Minotauro justamente representa os labirintos mentais que o meu leitor precisa participar para chegar no objetivo que é o de escrever o seu livro, os seus textos. Desde já, convido você a ler o meu livro e conferir como isso auxilia na compreensão do tema proposto que eu tenho para o livro todo. Bom, quando eu utilizei o meu livro, eu percebi que inúmeras outras formas de abordagem, tanto mitológicas ou históricas, podem ser feitas na sua escrita. E é justamente isso que eu quero compartilhar hoje com você. Mas, em primeiro lugar, eu gosto de ser muito didático, então vamos começar pelo começo. Afinal de contas, o que é mitologia? Bom, a mitologia pode ser definida como um conjunto de mitos, ou seja, de histórias, de lendas que fazem parte de uma cultura. Ela serve para expressar essas crenças, esses valores ou tradições de algum povo. E a mitologia pode ser composta por narrativas que frequentemente têm alguns tópicos ou temas recorrentes, como a origem do mundo, alguns fenômenos naturais, estruturas sociais e morais, e também geralmente incluem deuses, deusas, heróis, criaturas míticas e assim por diante. Bom, essas histórias elas são normalmente transmitidas por gerações e desempenham um papel bastante fundamental na formação da identidade cultural de inúmeros países, inúmeras culturas. E essas narrativas oferecem justamente explicações para essas questões muito fundamentais, existenciais, morais, que as pessoas não tinham, afinal de contas, nenhuma explicação. E através do mito elas conseguem resolver, digamos assim, para que isso pudesse ser compartilhado e passado de geração em geração. A mitologia ela também serve como uma ferramenta para ensinar lições de vida, estabelecer algum modelo de comportamento, inspirar a arte, todas as formas de arte, enfim, que as pessoas possam ter. Um exemplo prático para você: na mitologia grega, que é extremamente conhecida, a história de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, é uma alegoria sobre justamente o preço do conhecimento e do poder da inovação. Mas também é uma alegoria sobre as consequências de desafiar a autoridade. Então veja que a mitologia não se limita apenas ao passado. Ela continua a influenciar a literatura contemporânea, a música, o cinema e todas as formas de expressão artística. E por isso, né, é importante a gente conhecer mais a fundo o que significa a mitologia e como a gente pode utilizar na escrita. E já deixando uma recomendação de livro, o livro do Joseph Campbell é um clássico, O Herói de Mil Faces. Aqui está repleto de mitologias e formas que ele pesquisou. Então, você já conhece aqui dentro que está a jornada do herói, mas eu sempre digo, o livro O Herói de Mil Faces não é somente a jornada do herói, tem muito mais coisa aqui que eu recomendo extremamente a leitura. Tem um outro livro que eu tenho aqui sobre mitologia também,
Thomas Bulfinch, é mais simples, não é tão completo quanto o do Joseph Campbell, mas sempre importante a gente ler sobre mitologia, no caso aqui a grega, e entender um pouco mais, justamente para mostrar o quanto isso é importante, como a gente vai, que eu vou mostrar agora, que você pode utilizar na sua escrita. Bom, existem duas formas principais que você pode utilizar a mitologia na sua escrita. A primeira delas é a mitologia como inspiração. A mitologia justamente tem sido utilizada como fonte de inspiração há muitos séculos, desde Homero até J.K. Rowling e tantos outros escritores, eles adicionam profundidade e complexidade às suas histórias. A mitologia também pode ser usada com seu simbolismo. Existem muitos símbolos dentro da mitologia. E isso agrega camadas extras na história que você está contando. Vou entrar em mais detalhes agora. Então, como, Sandro, eu posso utilizar a mitologia na minha escrita? Aqui vão algumas sugestões bem importantes. A primeira delas é a exploração de temas universais. A mitologia é justamente cheia de temas universais, como amor, conflito, moralidade, destino. E os escritores podem explorar esses temas nas suas obras, criando uma ressonância com todas as épocas, que são temas, como o próprio nome diz, são universais, eles estão sempre presentes. O ser humano é feito disso. Não importa que se mude o cenário, mas o tema principal, aquilo que você precisa passar, que as pessoas vão sentir que você está falando com elas diretamente, é o mesmo. E isso está cheio na mitologia, vale a pena olhar. O segundo são criação de personagens complexos. Novamente, os mitos oferecem personagens que são multifacetados, como deuses, heróis, e eles realmente podem inspirar a criação de personagens tridimensionais para suas histórias. Terceiro, construção de mundos. Assim como Tolkien criou seu próprio mundo, a sua própria mitologia no Senhor dos Anéis, os escritores também podem inventar mitologias completas para enriquecer o seu mundo fictício. Ninguém diz que é proibido. Você pode fazer isso também. Você pode também, em quarto lugar, adaptar mitos. Escritores podem pegar mitos existentes, criar um novo contexto, uma nova interpretação, uma interpretação contemporânea, como foi feito no livro Gollum e o Gênio, que coloca criaturas mitológicas na New York, né, na Nova York do século XIX. É um bom exemplo de como você pode pegar aquele mito lá da antiguidade e trazer para um tempo contemporâneo, o mais próximo da gente. E o quinto elemento, justamente o simbolismo. Os mitos, eles são riquíssimos em linguagem simbólica, em simbolismo. Também são elementos que você pode incorporar na sua escrita, criando camadas, estimulando a interpretação por parte dos leitores. Em sexto lugar, os mitos também podem inspirar novos enredos. Então, histórias mitológicas podem servir como esqueletos para novos enredos. Então, o escritor pode, inclusive, criar suas próprias narrativas, mantendo uma estrutura básica, muito parecida com a clássica. E aí você põe uma roupagem nova, vai parecer que você tem um livro completamente diferente. E não é uma cópia, simplesmente você se baseou em algo que já existe e que é utilizado ao longo dos séculos. Um outro ponto importante que você pode utilizar a mitologia é a reflexão sobre questões atuais. Ela pode ser usada justamente para abordar questões contemporâneas, conectar com problemas modernos, mas também antigos, com narrativas antigas, fazer uma perspectiva atemporal de alguma situação. Enfim, tem muita possibilidade. E um outro aspecto bastante importante é o desenvolvimento de arquétipos. Os arquétipos inspirados em Carl Jung os escritores podem usar esses arquétipos mitológicos para explicar justamente o inconsciente coletivo, desenvolver os personagens que ressoem no nível mais profundo e assim por diante. Então, vale a pena você olhar com mais profundidade isso. Volto a falar do Herói de Mil Faces, aqui Jung também está presente. Leia esse livro que vai te dar muitas ideias. Bom, gente, ao utilizar a mitologia como inspiração, é importante que os escritores façam isso com muito respeito e sensibilidade, especialmente se você for lidar com mitologias que são culturas, né? Muitas vezes a cultura ainda continua existindo
e que não é diferente da sua. Então você tem que tomar muito cuidado e não abordar uma coisa e dizer coisas que não faz parte daquela cultura. Veja, a gente está geralmente quando fala em mitologia, nós estamos pensando em greco-romana, mas existem centenas de outras mitologias que vale a pena você investigar. A mitologia, como eu já falei antes, pode ser uma ferramenta poderosa para adicionar profundidade e riqueza à sua escrita, conectar com o passado, com o presente, com o humano, com o divino. Imagina, as possibilidades são imensas. E agora é a sua vez. Você, vou pedir para você compartilhar nos comentários como você planeja usar a mitologia na sua escrita, ou se já utilizou, ou se quer utilizar. Coloca aqui embaixo que eu respondo para você a respeito da mitologia. Já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E lembre-se que o Café do Escritor está sempre aqui apoiando a sua jornada literária, seja por meio de mentorias, de cursos, do nosso serviço premium de publicação. Também nós temos os nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, para trocar ideias gratuitos com outros escritores. E participe do nosso clube Ler para Escrever, onde a gente aborda livros diversos que vão auxiliar você também no processo da sua escrita. Então, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, deixe seu like, comente, compartilhe com outras pessoas, porque a sua interação é extremamente essencial para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade, para ajudar você, para enriquecer a sua jornada de escritor e para a gente tomar um café juntos aqui. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.